3090 4000 e acesse logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. Oi pessoal, aqui é o Dan Oliveira, eu quero te convidar a acompanhar o Jornal da Cidade aqui na Rádio ZLZN. De segunda a sexta-feira, de 7 às 9 da manhã, o seu compromisso é com a informação. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com você a partir das 19 horas por meio do Facebook, YouTube, Instagram e, lógico, do app da rádio ZLZN, que está disponível para Android e iOS. Baixa aí para acompanhar as personalidades, acompanhar toda a programação da rádio, que é incrível. Então, assim, eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo e fundador do QG do Automóvel. E para esse bate-papo, tenho aqui na minha frente o Pablo Medeiros, que é um aficionado por o mundo automotivo. Boa noite, Pablo. E também tenho aqui nessa noite o nosso entrevistado, que é o Cícero Batista, que é vice-presidente do Kart Clube Amazonas. Boa noite, Cícero. Boa noite, Alfredo, boa noite, Pablo, boa noite a todos que estão nos acompanhando e estamos aqui para falar sobre o kart amazonense. Show de bola! Antes de continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Auto Parve é a marca de seminovos do Grupo Parve. Lá você encontra os carros das principais montadoras e os melhores modelos. São mais de 400 automóveis com garantia total de procedência e preço justo. Nada de ficar rodando por aí, meu amigo. Vai logo lá e aproveita. Tem uma equipe de vendas para te ajudar a encontrar o carro que combina com o seu estilo. Não fique na dúvida, as melhores ofertas estão na Auto Parve. Liga no 92 40 20 7755 ou manda um WhatsApp no 92 98802 5008. Auto Parve, mais que um seminovo. E para quem está pensando em comprar um carro 0 km, a Toyolex preparou condições especiais para você nesse mês. Bônus de 8 mil na troca do seu usado por Yaris, Corolla, Corolla Sedan e Corolla Cross, né? Com IPI reduzido. Tudo isso com 5 anos de garantia. Já pensou comprar um carro com 5 anos de garantia? E de 8 anos para o sistema híbrido. Aproveita, é só até 30 de abril. Liga logo no 3621-4006 ou manda um oi no WhatsApp 9298408-4349 Toyolex, aonde você quer chegar. Agora você tem também um novo jeito de comprar o seu carro. Chegou o consórcio Toyota. Com o consórcio você tem facilidade para comprar o seu Toyota com toda tranquilidade. Imagina aí contratar o seu consórcio de forma simples e rápida e, além disso, receber como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0 km. Para maiores informações, basta ir até a Toyolex na Avenida Constantino Neri ou manda um WhatsApp no 929-8408-4349. Opa, Cícero, e aí, pra gente começar o nosso bate-papo, eu quero que tu fale sobre a tua trajetória, como é que foi que nasceu aí essa paixão por automobilismo mesmo, né? Por kart, como é que foi que tu começou, onde foi que tu deu o primeiro passo e entrou nesse mundo? Olha, eu comecei em 2012, como garoto, sempre um amante da velocidade, do automobilismo, e eu comecei a andar num kart indoor que existia no Amazonas Shopping, ali no edifício garagem, no quarto andar. A gente ia lá tranquilo, conheceu algumas pessoas aí que incentivaram a gente e a gente começou a dar os primeiros passos. Só que teve um ano de 2013, um piloto do kart profissional, do kart F4, ele era o proprietário do kart lá e sofreu um acidente lá no kartódromo da Vila Olímpica. Então o kart indoor dele teve que ser fechado. Então eu fiquei um bom tempo aí sem andar de kart, não tinha outra opção aqui no estado, e eu recebi o convite para participar do treino
do kart F4 lá no kartódromo, através do Marcos Bresley. Que bacana. Então aí eu comecei a participar do kart profissional. Saiu do indoor, ali é aquele que tem um borrachão, né, na lateral, não é isso? É como se fosse quase aquele sonho de criança, né? Que a gente olha os pilotos passando na sua televisão aí na Fórmula 1 e eu saí de um brinquedo, de um kart amador e já estava participando do campeonato amazonense já com pouco treino, com 2, 3 meses. Que bacana. Isso aí tu tá falando de 2013, não é isso? 2013. E aí, fala aí, Alfredo, fala aí. Não, o que tu ia perguntar? eu acho que, imagina, em 2013, né, já 9 anos, né, já um tempinho. Fala aí desse início, imagina, tu saiu da brincadeira e entrou já no mundo onde que já tinha veteranos, graduados. Como tu falou, né, com 2, 3 meses de experiência, aí tu já estava no profissional. Quais foram as tuas dificuldades? O que tu sentiu lá quando tu chegou? Foi bem recebido? A gente sabe que tem isso, né? Tem aquela questão da rivalidade. Justamente. Quando eu comecei, as pessoas que eu observava treinando no kartódromo são pessoas que andavam muito. Teve um piloto, né, que hoje ele está recentemente voltando, a gente vai falar daqui a pouco, que vai ter etapa do Campeonato Amazonense nesse ano. E na época era o Marcos Mesquita, que ele era um piloto fora de série, era campeão, andava muito, então eu me espelhava um pouco nele também. Porque era um piloto que andava rápido, tinha também, né, o saudosismo, principalmente da época de Fórmula 1, o Antônio Pisonia, aí tem o irmão dele, o Adriano Pisonia, que ia lá no kartódromo, treinava. Então a gente parecia aquela tiete que estava andando junto com os caras. E eu comecei também a evoluir, comecei a andar bem, comecei a beliscar os pódios. Na época, quando eu comecei, não tinha a categoria novatos, já entrava mesmo junto com os caras. Com os graduados lá. Então, já teve vez já que eu tava com chance de ir pro pódio, uma corrida, aí dava tudo errado, quebrava o carro, caía a roda, coisas que acontecem na competição. Então, foi uma experiência bastante agradável, só que foi um dos assuntos que eu estava falando com o Alfredo, foi a pouca quantidade de pilotos aqui no Amazonas e também o pouco conhecimento que existe o kart aqui no estado. Justamente, né, assim, a gente vê que a própria imprensa local, ela não cobre tão bem assim, né, a cena, né, cena local, né, e a gente sabe que é um esporte que não é barato, então, assim, já tem uma dificuldade de entrada, né, então, a falta de cobertura, né, e essa questão, essa barreira já é grande, né, a barreira financeira. E aí, o que você diz aí para o iniciante, assim? Porque, assim, eu quero saber, como é que alguém pode chegar lá e, eu quero começar a correr de kart agora, como é que ele faz? Olha, como eu novamente estava conversando com vocês, hoje eu tenho 10 anos de kart, então eu passei por algumas coisas, tem gente muito mais experiente que eu, e falando concreto sobre a sua pergunta, a principal, o momento principal para você começar a carreira do kart é o kart indoor. Hoje... então assim, tu aconselha o cara começar no indoor, para ele pegar o feeling, né? Que vamos dizer assim, como tu falou, né? É muito mais difícil para alguém que já dirige, né, pegar no kart, do que alguém que não tem nenhuma experiência e começar a dirigir o kart, né? Justamente. Olha, a gente tem exemplo hoje, tem 2 crianças que não gostam de ser chamadas de crianças. É o Dylan, é o filho do Carlos Holanda, um treinador de jiu-jitsu. O garoto gosta muito de velocidade, tem simulador dentro de casa, passa muito tempo treinando e está correndo o Amazonense desse ano na categoria novatos, já tem 2 pódios. Então é um fruto aí de um treinamento. Tem o piloto também do meu amigo Wesley, que é o filho dele, o João Lima, tem 9 anos. É um garoto também que é muito esforçado quando está pilotando, tem muita vontade de ganhar, então provavelmente, como eu falei, todo esporte, treino é importante para você melhorar cada vez mais. Então, pegando esse gancho aí, como você falou,
a pessoa que não sabe andar de kart tem a maior facilidade para aprender do que a pessoa que já dirige, aí já diz, eu já sei dirigir, então eu sei andar num negócio desse. E não é bem assim. O kart tem suas técnicas, tem suas preparações. Então, o pontapé inicial é o kart amador, no qual, no kart amador você não precisa ter kart, você não precisa ter equipamento, tudo é oferecido aonde tem o kart indoor. Quais são os equipamentos que são necessários? Aqui no Amazonas a gente consegue andar de bermuda, não tem problema nenhum. O nosso clima, a pista de kart não tem muito problema com poeira, terra, essas coisas. Então você pode andar com capacete, com uma luva, um sapato fechado, que já é o suficiente para você competir no kart amador, que é o kart indoor. Kart indoor a gente diz que é amador, que qualquer pessoa pode participar. O pontapé inicial, né? É o pontapé inicial. Só que aí, vamos lá, a gente diz que isso é um vício. Quanto mais tu pratica, quanto mais... Aí tu quer crescer um degrauzinho. Quando cresce o degrauzinho, vai pro kartódromo, compra um kart. Temos exemplo aí, um amigo recente, o Vitor Gomes. E virou um parceiraço nosso. Tá com 3 meses, ele entrou lá no kart indoor. Eu gosto, ele falando, eu gosto. E agora já comprou um kart. Tá participando dos treinos no kartódromo da Vila Olímpica. Tá com uma evolução muito grande. Então isso é fruto de um trabalho, de um treino. Eu tenho uma metodologia no kart, de captar pilotos. É trazer pilotos. Porque a gente já tem um número bem pouco, né? E todo esporte tem as suas disputas. Então o trabalho inicial que eu faço maior é no kart indoor, onde é mais fácil, onde o esporte é mais acessível, então dá para captar mais pilotos. Seria o equivalente da várzea, né, no futebol. Isso. O goleiro vai lá na várzea, olha, falou, tô vendo aqui uns jogadores aqui que tem potencial, no teu caso, pilotos, né? Justamente. Teve um campeonato agora recente, a gente chegou segunda-feira, a gente veio de Brasília, a gente participou da Copa Brasília de kart amador. A gente teve 5 pilotos representantes do Amazonas. Do estado. Numa competição que teve pilotos de 14 estados, teve 220 pilotos divididos em 5 categorias. Foi bom, hein? Eu participei da categoria leves e categoria médios, e teve pilotos que participou da médios, e teve piloto que participou da categoria estreantes. Estreantes é aqueles que estão iniciando lá na competição. Nós tivemos 2 pódios no Amazonas. O Eduardo Correia conquistou o 3º lugar, né? E o Gustavo Carvalho, na categoria médios, conquistou o 4º lugar. Então isso é um fruto que veio lá atrás, de começando a fazer campeonatos, por mais que seja uma competição amadora, no qual os caras têm habilidade. Se botar eles num kart profissional, eles vão andar. A gente já vai voltar aí. Quero aproveitar até mesmo, falar um pouquinho dessa tua trajetória, até mesmo para mostrar para a pessoa que tem a vontade de começar, de entrar nesse mundo do kart, de entrar nesse mundo do automobilismo. Imagina, tu em 10 anos, tu falou ali que em 2013 tu migrou para o F4, aí em 2015 tu já foi campeão de kart amazonense indoor, não foi isso? Isso. E depois, em seguida, 2016, conta um pouquinho aí pra gente, como é que foram esses anos de 2015 e 2016? Dificuldades, como é que foi toda essa trajetória nesses 2 anos? Olha, 2015 e 2016 era quando a gente fazia os campeonatos a nível amador. Por que a gente fazia e até participava? Porque o número de pilotos era pouco. A gente começou com um campeonato de kart amador com 6, 7 pilotos. Então, no qual eu participei também e acabei sendo campeão. O que aconteceu? Eu comecei a correr também junto no profissional, que é chamado o kart F4, lá no kartódromo da Vila Olímpica. E nessa época tinha 3 categorias. Tinha a categoria principal, que era muito caro. Na época, é muito caro. O esporte, infelizmente, é um esporte caro. Tinha a categoria novatos, que tinha acho que uns 4 ou 5 pilotos. Geralmente era filhos de pilotos ou esposa de pilotos.
E tinha a categoria Força Livre, que era uma categoria que era aberta, você poderia usar qualquer motor, qualquer kart, qualquer pneu, só tinha uma regra de limitação de combustível. Por quê? Se você botasse um motor muito forte, ia acabar o combustível. E aí acabava o quê? Você abandonava a corrida e não pontuava. E eu acabei sendo campeão da categoria Força Livre, porque era uma categoria acessível. Só que junto da Força Livre, sabe aquela gana do esporte, eu também participava da Graduados. Isso já em 2016. Foi quando eu fui campeão da Força Livre e terminei, eu acho que em quarto, em quinto, na geral da Graduados. Na Graduados, que eram os pilotos bem experientes. Tinha o Fabiano Magalhães, Gabriel Silva, que hoje tá um pouco parado, mas foi um dos destaques aqui do Amazonas, que ele foi campeão aí da Fórmula 1600, a Fórmula V, então o garoto era muito bom, Gabriel Silva. E em 2017 eu consegui um pouco mais de experiência, fui vice-campeão amazonense. Nos graduados. Já nos graduados, a galera que já anda há bastante tempo. Já no meio das férias. Já no meio das férias. Eu tive até um problema no meio do ano, numa disputa da terceira etapa, fui tentar fazer a pole, acabei ultrapassando o limite da pista, errei a zebra, aí acabei rodando, nessa eu machuquei minha costela, eu trinquei três costelas, três costelas, até 3 pedaços aqui. Então o que aconteceu? Eu fui pilotar amarrado com aquelas cintas de pneumática que ajudam um pouco a tu não ter muito contato. Vim na marra e perdi alguns pontos preciosos ali que poderia dar um título. E 2018 já foi um ano assim que aconteceu alguns problemas comigo. Não estava com muita vontade de participar mais e eu comecei a focar mais em organizar o campeonato. Aí essa questão é importante. O que te fez, como tu falou, tu era corredor, né? Apaixonado. E aí, o que te fez para te dar esse salto? Para te virar dirigente? Olha, uma das funções foi assim, que eu sempre, quando eu participo de uma coisa, eu gosto de entender como é que é a regra, o que funciona e o que precisa. Todo o processo que envolve isso, a porque competição. Eu tenho uma coisa comigo. Não adianta você fazer uma competição que tenha 4 pilotos e você ser campeão, sendo que poderia ter muito mais pilotos. O que tem que fazer? Tem que agregar e trazer mais gente para participar. Por quê? Fica um negócio mais disputado, um negócio melhor. E fora que Manaus já foi um celeiro, né? Enfim. Foi, com certeza. Disso. Inclusive, piloto de Fórmula 1, né? A gente sabe. O nosso exemplo maior hoje em dia é o Antônio Pisoni, que chegou na Fórmula 1, correu na Williams, Jaguar. E já teve até um número maior de atletas correndo ali, de pilotos correndo de kart, já teve ano que teve 35 pilotos participando. Quando eu comecei a ser dirigente, teve uma etapa que a gente fez 18 pilotos e nisso agregou tantos pilotos do Amazonas como de Roraima. Então foi os vizinhos aqui. Os vizinhos, porque, olha, Amazonas e Roraima a gente está isolado. Tá? A nossa via aqui só tem para Roraima por estrada. Então o resto, tudo é por avião. E aí aproveitou, fez um misto do Campeonato Amazonense, foi isso? Ou fez uma Copa? Como é que foi no caso, esse torneio ou competição junto com os pilotos de Roraima, de Boa Vista? Olha, foi o Campeonato Amazonense, juntamente com eles convidados, e que a gente fez a edição de 2018. E nisso, como eu falei, participou aí pilotos do Amazonas e de Roraima. Foi o ano que a gente teve o maior número de pilotos. E a gente continuou trabalhando aí para agregar mais pilotos. Que bacana. Fica à vontade. Então resseca a garganta. Como é que é? Fez um misto, não é? Fez um misto entre o Amazonas e Roraima. E com isso a gente fez até um intercâmbio que a gente também saiu para correr lá em Boa Vista. Que lá tem um kartódromo muito bom, que é o Parque Anauá. É uma pista de característica boa. E serviu também, porque assim, se você anda aqui no Amazonas, você tem a facilidade que você tem a mão da pista. Mas chegar lá em Roraima, você tem que treinar.
Verdade, é uma pista que você não conhece. Você não conhece, então era um negócio que os pilotos de lá vinham para cá, conhecer a pista de lá, daqui, e a gente ia para lá pra conhecer a pista de lá. E aí, então, assim, imagina, pelo visto, o kart amazonense nos últimos 20 anos vem ali numa verdadeira roda gigante, não é? Justo. Já teve ali um maior número de pilotos, né, competindo, já 30 e poucos pilotos, né, como tu falou, 18, e já teve um ano também com competição aí, como tu tá falando, com etapas de 5. Justo, olha, 2014, logo após eu iniciar o kart, um ano depois, tinha etapa com 5 pilotos. E o que acontece? O que faltou? Imagina, porque é um esporte, como a gente estava conversando. O Amazonas já foi um celeiro, né? A gente tem alguns nomes, e fora até mesmo o Pisonia, tem outros nomes, né? Outras pessoas que são conhecidíssimas, né? Do meio, que já correram, hoje já estão aí acima dos 40 anos. Né? Poderia dizer que tranquilamente a gente conseguiria fazer até uma categoria master com eles, né? E o que acontece? O que houve para ter essa saída, assim, não ter uma renovação? Foi a falta até mesmo de locais como a gente tem hoje? Imagina, hoje Manaus tem 2 locais, não é isso? Se eu não me engano, dentro de um shopping e outra área na Cidade Nova, né? Que é ali que seria o pontapé inicial para começar esse celeiro e não viver esse mundo que a gente viveu em 2016 ou 2017, né? Olha, o kart ele é pouco divulgado aqui no nosso estado. Como você citou aí, nós temos 2 pistas de kart amador, que é kart indoor, que qualquer pessoa pode participar, que é também o pontapé inicial. Tem a Arena, que é no Sumaúma, né, que é uma pista de cimento queimado, que é dentro de um estacionamento. Tem o Via Norte, que é a Speed, que é uma pista mista, tem um pedaço que é asfalto e tem um pedaço que é o cimento queimado. Então essas 2 aí são o pontapé inicial que a gente tem. Depois, avançando um pouco, a gente tem o kartódromo. Só que o kartódromo ele não tem uma qualidade boa. Ele não tem um asfalto ainda eficaz para propriamente a prática do nosso esporte. O que acontece? Tem algumas questões que precisou ceder o kartódromo para estacionamento da FIFA, quando teve Copa do Mundo, já teve um evento de circo. Entendi. Alguns eventos que aconteceram que acabaram ocupando o espaço, né? Ocupando o espaço e atrapalharam que é um pouco fora programação, é isso? Que é um pouco fora da nossa alçada. Entendi. Querendo ou não, abrange aí várias coisas. E aí, então, esse motivo foi que só pra gente voltar lá, a pergunta foi esse motivo que te fez, assim, um pequeno número de pilotos, foi esse motivo que te levou ali a dizer assim, pô, vou ajudar, vou colocar a mão na massa aqui também? Justo. O que acontece? Foi a hora que eu tentei agregar. Como é que a gente faz para agregar esse momento aí? Foi na hora quando eu saí, em 2018, quando a gente começou a ter pilotos até de fora. Foi quando eu tentei trazer o pessoal do indoor, sair da categoria amadora para correr lá no kartódromo. Aí a gente fez um trabalho para reduzir custos, para se tornar acessível. Quem tinha carro velho, quem tinha carro que estava com probleminha, a gente arrumou para as pessoas começarem a participar. Mas como você falou, é uma roda gigante, né? Tem horas que o kart tá empolgante, as pessoas querem competir, mas quando chega ali no meio do ano, o piloto chega e diz, não tenho chance. Tô ali aí desiste. E aí desiste. Entendi. Só fica mesmo a galera que tá ali em cima, com uma chance de ganhar um troféu, mas é a parte que a gente tava, é a principal. O kart ele não tem muita divulgação, né? Muitas pessoas aqui no Amazonas até não conhecem o kart. Isso é verdade. O público em geral ele não conhece que existe uma cena, entendeu? E assim, já foi muito popular, mas hoje em dia realmente não há cobertura nenhuma. Inclusive, por exemplo, teve uma etapa, né? Que foi quando? Foi em março? Foi em março, teve uma etapa teve 19 pilotos participando. Teve 10 pilotos da graduados e 9 da novatos. Justamente. E aí então passou ali 2018, 2019, na frente. Foi esses anos que eu comecei a focar também, além de organizar os campeonatos, foi aí que eu comecei a focar no rental kart, que é
É o kart indoor que a gente anda aqui no Amazonas, só que nos outros estados é um pouco mais forte. Por quê? Tem uma motorização maior. Aqui a gente é acostumado de kart indoor, a gente anda com 6,5. Certo. Que é um motor tranquilo, que dá para andar criança, dá para andar com a família. Ou seja, o kart, ele é para todo mundo. É um esporte que é adaptado para todos andar. Não é só quem tem habilidade, não é só quem tem habilitação. Todos podem andar. Só que tem algumas coisas específicas para aquelas pessoas que gostam, que estão já mais a tempo, que são as competições de kart amador. Aí tem uma motorização maior, que é 18 HP, é 3 vezes mais forte. Aí já tem que ter uma experiência, né? Isso aí, por Tem causa que ter da segurança. Justamente, tem que ter experiência, tem que ter até às vezes amigos dentro da pista para te ajudar até a ganhar uma corrida. Então isso faz levantar o nível de pilotagem. Como eu estava falando agorinha aqui, a última competição teve 2 pilotos aí que subiram no pódio lá em Brasília. Isso é uma competição nacional, né? Fato que é muito difícil acontecer isso. Realmente no cenário do kart. eu não vi nenhuma cobertura sobre isso. A gente não, infelizmente, não sabe muito pouco, não é? E aí tu resolveu fazer esse evento, não é? De 6,5 para o HP? 18, né? 18. Essas são as competições fora do estado. Fora do estado, onde tem uma estrutura melhor. Participar desses eventos de maior... Isso. Quando eu comecei a participar desses campeonatos fora do estado e vi a quantidade de pilotos, no mínimo essas competições aí tem uns 200 pilotos participando. E não tinha aqui no Amazonas. No Amazonas tinha uma competição de 8, 7 pilotos. O que a gente vai fazer? Peguei, reuni uns karts, chamei, comecei a convidar as pessoas, comecei a aparecer novos pilotos. É tipo uma categoria de base. Então começou a aparecer pilotos, olha, tô indo correr de kart ali. Aí avisa o boca a boca ali pro amigo, conhecido. Ali só para situar quem tá a gente assistindo, ali é em Brasília, não é isso? Foi quando eu observei as competições lá fora e tentei trazer para cá. Também, mas com os motores fracos 6,5. Ah, tá, entendi. Porque vocês também foram para Brasília em 2021, não foi isso? Que olha, entre 60, se não me engano, ficou em quinto, não é? Olha, eu já tenho a experiência em competições fora do estado de kart indoor desde 2018. Hoje, ainda agora eu falei aí do resultado que a gente teve domingo passado. Mas a gente já teve vários resultados. Mas como eu estava falando, eu observava essas competições com o número de pilotos. Grande número de pilotos e tentei trazer para cá. Para cá, né? E conseguiu pelo menos... Com certeza. Hoje, 2022, a gente já tem competição aí com 50 pilotos aqui no Amazonas. Que bacana. A gente começou com 5, 6 em 2018, 2017 e hoje a gente tem uma competição com 50 pilotos. Vai ter a segunda etapa do campeonato de kart indoor, que é esse, que é o motor fraquinho, Entendi. que qualquer pessoa pode participar. Já acabaram as vagas. O campeonato só é daqui a um mês. Mas Todas as vagas já estão preenchidas. São 28. São 28 pilotos que vão participar do Amazonense. E o que a gente faz? A gente faz uma classificação. São 5 etapas ao longo do ano. No final a gente dá uma premiação. A gente dá, fora a premiação de troféu que toda etapa tem, a gente dá um macacão, a gente dá uma luva, que são aquelas pessoas já que engajam mesmo no esporte e já querem ter um equipamento. Um equipamento melhor, né? Isso. Já quer ter um equipamento melhor, uma luva, quer ter um protetor de costela, quer ter um capacete mais bonito. Então são aquelas pessoas que já engajam mais no esporte e que tem que fazer o trabalho de formiguinha, que é aquele de trabalhar e trazer mais pilotos. Aumentar o nível técnico também, né? Justamente. Eu tenho a expectativa do ano que vem a gente ter uns 100 pilotos do Amazonas. Já teve ano dessas competições que a gente corre fora do estado, que a gente já teve uma delegação de 8 pilotos do Amazonas. Mas, o que acontece? Novamente a gente bate na tecla. É um esporte, querendo ou não, caro, né? O principal alimento do kart, do equipamento, é o combustível, que é o combustível que está caro.
né? Então isso faz encarecer o esporte também, querendo ou não. Mas o que acontece? Toda vez, todo esporte precisa de uma renovação. É trazer novas pessoas para engajar. Olha, se você conseguir fazer uma competição de 10, 20 pilotos de kart indoor, eu tenho certeza que no mínimo 2 pode ir para o kart profissional. Tem condições de comprar um equipamento e participar lá da vila. Então isso gera um ciclo que vem trazendo os mais pilotos. Renovação. Então, o que faltou aí, pelo que eu entendi, durante um período... Esse trabalho aí, né? Foi esse trabalho de renovação, de uma nova safra. E também agora, assim, aí pode, né, falar pra gente, que eu particularmente não lembro, não sei se já tinha, por exemplo, que hoje já tem 2 pistas de kart indoor, que qualquer um, né, acaba dando uma volta, acaba conhecendo o esporte, acaba entendendo melhor e... né, nasce aquela vontade de competir. No fundo, o ser humano, ele... Como ele falou, não deixa de ser um vício, né? Quando o cara... E a competição também, dentro das regras, com o regulamento, que todo campeonato que é realizado aqui tem as suas regrinhas, tem o seu regulamento. Então, a competição sadia faz crescer o esporte, faz querer. Um dia... Você cria uma comunidade. É isso que é o importante, né? Ela desapareceu pelo jeito... A comunidade desapareceu e aí tu teve que fazer esse trabalho, né, de recriar, entendeu, para poder fomentar o kart profissional. Tem alguns pilotos que, por exemplo, perde uma corrida, no outro dia eles estão lá treinando para não perder mais. Então essa competição aí é sadia, que é a que traz o nível técnico dos pilotos crescer. Em 2018 não tinha um piloto amazonense inscrito em competições de kart amador nos outros estados. Não tinha. Ninguém participava. E hoje, quando a gente saiu dessa última competição agora em Brasília, o pessoal já conhece o Amazonas. Já vi que tem pilotos que podem subir no pódio e já olham com outros olhos. Justamente, né? E só não é conhecido aqui, né? No próprio estado. Infelizmente acontece essa situação. Mas aproveitando, né? Imagina, isso é bom até pontuar para colocar para a sociedade em si, enfim. Quando tem a etapa aberta ao público, o cara pode ir, levar a família, porque tem uma arquibancada lá no final da principal reta, né? Que é a reta dos boxes ali antes da curva. Como é que é? Olha, já que você tocou no assunto, infelizmente a gente saiu de um processo aí de uma pandemia, né? Então justamente. Pode ter público já, né? Agora já pode ter público, já foi liberado aqui no nosso estado, não precisa mais de máscara. Então neste domingo, pela parte da manhã, começa às 8 horas da manhã. Esse agora? Nesse agora. Tem a terceira etapa do Campeonato Amazonense de F4, que é o kart profissional, né? É aberto ao público. Se você quiser levar sua família, comparecer, então pode convidar o pessoal aí. Você pode ir lá, a entrada é liberada. Infelizmente, a gente ainda está fazendo algumas melhorias. O que acontece? A arquibancada lá é aberta. Então, o nosso sol aqui castiga um pouquinho. Mas a gente faz um esforço ali, onde tem a área dos boxes, as pessoas podem prestigiar, acompanhar, ver de perto o kart. É aberto. Se você quiser levar seu filho, a gente para lá para tirar uma foto. Legal. A gente tenta fazer esse trabalho aí que o kart cresça. Agora, o que fica bem claro aqui é que o nosso esporte falta um pouquinho de divulgação. Às vezes pode ser alguma falha até mesmo do kart clube, mas a nossa intenção é agregar o esporte, reconhecer que nós temos pilotos bons e quem sabe um dia aí até aparecer pessoas que incentivem o nosso esporte a crescer cada vez mais. Quanto mais pessoas, mais animado fica, né? Isso é até um comentário que o Rafael Cordeiro deixou aqui. E grande Rafael, um abraço. E fala sobre as equipes, não é? Imagina, hoje tem quantas equipes? Olha, você falou ele aí, o Rafael Cordeiro, ele é piloto do kart amador, que é o kart indoor. Ele tem uma equipe, a Insanos Karts, ele participa
dessa equipe, já participou até de campeonatos fora e foi um dos destaques aí para o resultado em corrida. Que bacana. Aí, voltando para a gente pegar o gancho, imagina, então tudo isso aí, pelo fato de poucas pessoas, poucos pilotos, resolver ali, vou ajudar, vou colocar a mão na massa, vou tentar incentivar para vir uma safra nova, né, através do kart indoor, e essa safra nova ali vai trazer e ajudar ali o F4 para ter um número maior de pilotos e a competição ficar muito mais animada, muito mais acirrada, não é? Cícero, e a pista? A pista estava passando por reformas, né, por alguns ajustes. Olha, a pista, como eu tinha falado, ela tem alguns problemas, né? Só que desta vez a gente conseguiu aí a assinatura aí para ter a reforma, porque a pista ela é uma pista pública, ela faz parte dentro do complexo da Vila Olímpica, que é regida pela FAA, que é a Fundação Amazonas de Alto Rendimento. Então vai sair a melhoria do kartódromo aí, e isso pode ser também um pontapé inicial aí também para aumentar o número de pilotos, a galera investir aí em ter equipamento mais, quem saiba até ter o indoor dentro do kartódromo, isso faça com que tenha mais visibilidade e também num futuro tão próximo aí a gente ser sede de um campeonato a nível nacional. Trazer os pilotos, isso é bem legal. Trazer os pilotos de fora aí para conhecer o nosso estado e também mostrar, né? Mostrar, olha aqui, tem kart aqui no Amazonas. Que querendo ou não, isso aí gera renda para o nosso estado, é um turismo, vai acender aí a rede hoteleira para receber os pilotos, vai ter consumo de comida, vai ter o esporte aí que vai estar aparecendo, então isso é benéfico para todo mundo. Cícero, e para quem está pensando entrar no esporte, investimento, a gente sabe que no profissional ainda tem um valor ali um pouco mais alto, e dependendo qual for o investimento dele, o céu é o limite, né? Isso é fato. Mas para quem está tentando entrar ali no kart indoor, vou começar a correr, vou procurar uma dessas pistas, quero brincar ou quero levar meu filho. Investimento, números. Só pra gente ter dar uma ideia. Dar uma ideia, né? Dar uma ideia e até mesmo deixar bem claro que também não é impossível, né? Com certeza, não é impossível, tá? Para você começar, o caminho mais indicado é para você começar no indoor, que é o kart amador. Você que gosta de automobilismo, vai gostar do vício do kart, você fazendo 2 treinos por semana já é o suficiente. Então, para fazer 2 treinos... Uma horinha de cada. Olha, geralmente os karts indoor, eles trabalham por tabelado, que são 20 ou 15 minutos. Geralmente o preço desse varia a média de cada bateria dessa de 20 minutos, de 40 a 50 reais. Então, por semana você consegue gastar 100 reais aí. 2 baterias de 20 minutos. 2 baterias por semana. 40 minutos. 40 minutos por semana, né? Uhum. Vamos contar por mês, gasta aí uns 400 reais. Só que aí, o que acontece? Às vezes o cara quer comprar um capacete melhor, começa a comprar um macacão. Então, tudo isso é um investimento pro esporte, né? Começa a criar gosto, então vai seguindo aí. 100zinho por semana. 100zinho por semana, uns 400 por mês. Às vezes a gente gasta isso só indo num restaurante, alguma coisa. Isso é verdade, um final de semana... Então, o que acontece? Aí depois você criou o gosto e quer ir pro profissional, beleza, você já veio do kart indoor, você já tem um baseamento, você já tem experiência, você já conhece as sinalizações do automobilismo mundial. Por que eu falei assim? Porque desde o kart até a Fórmula 1 é as mesmas regras. Bandeira amarela é para ter atenção, bandeira vermelha porque a prova está interrompida, bandeira verde é que vai dar a largada, bandeira quadriculada que é o fim. Então todas essas bandeiras básicas... A sinalização, né? Em todo esporte automotor. Então o piloto já conhece isso no kart indoor e vai para o profissional. Aí no profissional ele tem que ter o kart próprio, tem que ter um mecânico auxiliando, porque você não consegue pilotar e mexer no kart. Dá para fazer? Dá.
Mas é um pouco mais complicado e principalmente a maioria das pessoas que vão pro kartódromo, vão andar de F4, eles não querem só treinar. Eles querem participar das competições. Então aí a cifra é um pouquinho mais elevada. Se você pegar um kart mediano, eu acho que uns 10 mil você consegue ter um conjunto aí que é o kart mais motor. Você já consegue ter um kart. Aí vem a parte de você manter o kart. Então aí você tem que negociar com o mecânico quanto que ele vai te cobrar para te dar o suporte por um mês. Aí tem as peças que você vai desgastar, que é o pneu, combustível. Às vezes se você dá uma errada numa zebra, você bate seu kart, aí você tem que comprar as peças ali. Então um investimento mensal aí de uns R$1.000, R$1.500 aí para você brincar. Você já tem um kart, então Isso. você vai ter que ter esse investimento aí. Isso você tem um kart, assim, vamos dizer assim... Mediano. Mediano, entendeu? A gente sabe, né, que se quiser um kart melhor... Aí tem que gastar você mais. quer competir. Isso. Aí você quer competir, aí você tem que comprar um kart de meio termo até um bom termo. Aí vem as preparações, vem acertar o kart. O que é acertar um kart? É preparar ele para ele ficar veloz. Então, tem equipamentos aí, tem cubo de magnésio, tem cubo de alumínio, tem eixo mole, tem eixo duro, tem pneu de cor diferente, tem coroa. Você não queira saber o que um dente de coroa faz de diferença de desempenho num kart. Agora eu tenho uma dúvida. Tu falou assim, acerto. O que eu posso acertar num kart? Agora, o que é Certo. disponível para acertar num kart? A gente comentou aqui antes de começar o programa que antigamente os karts era como se fosse um pé duro. Sim. Hoje, Sim. a frente de um carro, de um kart, Exigia mais do piloto. exige a mais do piloto. Hoje, a frente de um carro, de um kart, tem caster. Caster são várias regulagens da direção de um automóvel. E Eu já posso- implantaram. Eu posso alterar o ângulo de esterço? Pode. E eu ainda vou lá mais. Ah, Lá em São Paulo, o pessoal faz balanceamento de roda de kart. Só para você entender como o nível é muito competitivo, né? Aqui no Amazonas ainda não precisa, né? Mas lá os caras fazem balanceamento de roda, compram roda de modelo italiano, que é a roda Douglas, que é uma roda que tem performance. Ela agarra um pouquinho mais o kart. Aí Tem mais aderência. Isso. Então, aí vem a frase que você falou. O céu é limite. Se você quiser gastar aí vai embora. Claro, você tendo um equipamento bom, você gastando, você vai andar lá na frente. Mas lembrando que precisa também daquele fator importantíssimo, que fica entre o volante e o essa banco. peça é importante, né? Essa peça é importante. É muito importante. Falei dessa peça esses dias para um conhecido, expliquei para ele o que faz de diferença, né? Essa peça. E essa peça, imagina, tu que passou aí, só vinha competindo, foi atrás de novas peças dessas e focou até mesmo em levar os amazonenses que a gente tem aqui, que tem paixão por automobilismo, para correr fora, para competir fora e representar o estado. Isso mesmo. Olha, nessa competição que eu participei agora em Brasília, eu participei da transmissão do evento. Que bacana. Se vocês quiserem até dar uma olhadinha, o nome do evento é CBKA, que foi realizado em Brasília, e eu estou participando da narração. Ah, legal. Eu me diverti mais narrando do que correndo, cara. Acabei tendo os problemas lá. Eu acabei cometendo erro também, porque para competir no kart, existe também categorias que são por pesos. Ah, Uma das categorias que teve lá é por peso, 80 quilos, que geralmente são as pessoas mais leves, 95 quilos intermediário, e tem a categoria para as pessoas que são pesadas. Tem a categoria lá que é 110 quilos. E eu correndo na categoria que eu não corro muito, mas é para ter treino também, um ritmo de corrida, era 95 quilos, eu acabei saindo só com 85 quilos. Aí o que aconteceu? Dificultou muito o meu resultado, foi à toa que eu também não subi no pódio, né? E também eu fui desclassificado. Por quê? Não tava abaixo do peso. abaixo do peso. É uma das regras que é imposta no campeonato. Então, por esses probleminhas aí, eu me diverti mais narrando
do que correndo. Então, esse trabalho aí também faz agregar aí os pilotos conhecerem, os pilotos de fora conhecer que no Amazonas tem pilotos, e a gente vai continuar esse trabalho aí, tanto no kart indoor, tanto no kart amador, tanto no kart F4, porque o meu trabalho, eu vou puxar essa sardinha pro meu lado, é fazer o kart crescer cada vez mais. A gente já começou lá com 5, 6. Hoje em dia, a gente está com 20 pilotos que vão participar dessa próxima etapa do profissional, que é o F4, no cartão da Vila Olímpica. Que vai ser agora domingo. Vai ser agora domingo. A gente já tem um trabalho aí com 50, 60 pilotos aí que participam do indoor de várias competições. Inclusive, saindo daqui, eu vou correndo para uma competição lá que tem 20 pilotos participando. São 2 categorias, né? Eles são divididos um nível novatos, que estão começando no campeonato, e também aquelas pessoas que já têm experiência. E vai ter essa finalzinho de noite aí que vai ter muita adrenalina aí num campeonato que será realizado hoje. Coisa boa, né? Aquilo que você acabou de falar, adrenalina. É um esporte que é viciante para quem gosta de carro e quem gosta de velocidade, né? Quem gosta de velocidade, né? É um esporte muito bacana. E Cícero, quais são os planos aí do clube? Que infelizmente ainda não é uma federação, né? O Amazonas hoje ele não tem uma federação. Acho que tu pode até falar isso e explicar rapidamente qual é o motivo que a gente não é uma federação, é um clube, não é isso? Olha, o kart profissional, o kart F4, o estado do Amazonas não tem uma federação que englobe todo o esporte automotor. Existe um trabalho que é muito bem feito pelo pessoal da arrancada, que é a nossa pista de arrancada. Falo assim. Co-irmãos, né? Eu falo assim porque é o meu estado. Então o que acontece? Essa pista ela é reconhecida pela CBA. Homologada, né? Homologada pelo CBA. Então os pilotos que participam lá são filiados à CBA. Então é muito bem organizado. Infelizmente, como você tocou no assunto, o Amazonas não tem federação. O que acontece? Isso é uma perca que falta incentivo. Empresa que poderia muito bem incentivar o esporte, não incentiva porque não tem uma federação. Porque, querendo ou não, é uma questão de segurança para todos. É verdade, né? Pra uma todos. Coisa profissional, né? Uma empresa ela não vai querer patrocinar qualquer coisa, assim. Justamente. Aí o que acontece? A gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha. Eu cheguei a esse ponto porque eu quero te perguntar se isso faria aderir mais pilotos. O fato de ser uma federação e não um clube, e até mesmo trazer aqui dos estados próximos, que imagina, a gente tem aqui Porto Velho, né, Rondônia, tem o Acre, tem ali Roraima. Tu acha que, e aí, lógico, para te dar continuidade, eu cheguei a esse ponto para saber se isso influenciou também a aderir e aumentar o número de pilotos competindo. Olha, uma federação ajudaria bastante o nosso esporte, principalmente porque dá segurança, traz incentivo, traz apoio, traz patrocínio, tanto para o campeonato, tanto para os pilotos. Que é mais fácil do piloto pegar uma verba aí de lei do incentivo do esporte, porque tem. Só que como é que a gente vai apresentar se não tem uma federação? Mas a gente está tentando trabalhar para isso. Mas também para a gente trabalhar para isso, a gente tem que começar também a ter o esporte. Que é isso que a gente está fazendo. A gente está tendo as corridas. Tem alguns pilotos que têm condições de apoiar, estão lá apoiando, estão incentivando a galera a participar e não deixar a peteca cair. É esse grãozinho que foi plantado aí, que está começando aí novamente. Eu acho que já é a 3ª ou a 4ª vez que a gente está começando de novo o kart. Então a gente tem que continuar com esse trabalho, não fazer com que ele caia e trazer mais pilotos. É importante a federação? Mas também precisa ter pilotos aí para participar, para correr com a gente aí e elevar o estado aí nessas competições automobilísticas. E aumentar até elevar o nível, né? Que eu acho que é a grande questão. Acho que lá atrás se fez. Já foi, né? Já teve um nível alto, um nível internacional, né? E aí hoje
Exatamente. Eu É acho o que trabalho de formiguinha, né? Tá plantando hoje para colher mais Para colher tarde. daqui a 10 anos, não é? É um Pra colher trabalho a longo prazo já. Olha, eu penso na minha filha. A minha filha tem 7 anos. Eu, como amante do esporte, eu espero que ela goste. Ela, de vez em quando, fala, eu quero andar. Mas é um trabalho que é sendo feito para essa nova safra. Quando eu citei logo no começo, tem um indício muito bom dos garotos que estão andando hoje, que tem pouca idade, o Dylan e o Joãozinho. Eles têm expectativa de andar daqui a um futuro aí, andando de igual um nível para igual. bom, né? Um nível bom de igual para igual com os pilotos que andam hoje. Quem Que sabe bom. competir até um campeonato maior, com um número maior de pilotos Olha, em outro estado, Os né? campeonatos mais importantes que tem de kart profissional, de kart F4, é o brasileiro, que sempre é um evento gigantesco, é uma semana de competição, e tem a Copa Brasil também. São as que dão mais influência. Só que tem que ter a parte do incentivo. Às vezes só o patrocinador não tem suporte para botar o filho numa competição dessa. Precisa de investimento mesmo, precisa de apoio, precisa de empresa aí. Então a gente, claro, na medida do possível, a gente vai tentar aí trabalhar para que regularize cada vez mais essas competições, tem a federação, a gente já tem um clube, a gente precisa mais de se unir forças aí para a gente ter uma federação aqui no estado. Exatamente, né? Como tu falou, já tem uma pista homologada pela CBA, né? Eu acho que enfim, tem algumas questões. Acho que não acredito que tem tudo para também voltar a ter uma federação no Amazonas. Seria muito interessante, até mesmo, imagina, tu tá com esses novos, né, que é o Dylan e o Joãozinho, daqui a pouco já estão, se Deus quiser, acelerando mais ainda, quem sabe aí tá no campeonato até mesmo nacional, e até mesmo para ter incentivo em entrar novos, não é? Porque é aquela velha história, quando as pessoas veem um exemplo, pô, o cara saiu daqui, né? E aí Sim. tem sucesso fora, aí vai para outras categorias maiores, né? Sim. Isso aí sempre isso estimula. Isso que vocês viveram em Brasília, né? As pessoas se surpreender, pô, né? Pessoas do Amazonas competindo aqui, não é? E apresentando resultados, né? Olha, a gente vai ter uma próxima competição, a gente já vai falar sobre o kart indoor, que é o kart amador. Uhum. A gente vai ter uma competição em Betim, em junho, Betim, Minas Gerais. A gente vai ter uma delegação de 9 pilotos do Amazonas, Um bom número, divididos em várias categorias lá. Acho que são 5 essa competição. Então, o nosso espelho foi essa última agora em Brasília. Então, a gente tem uma expectativa de novo, trazer um bom resultado. Eu sou bem sensato na resposta. Eu nunca vou agir pela emoção, eu vou mais pela razão. A gente ainda não tem condições de brigar por títulos nessas competições a nível nacional de kart amador. Mas beliscar o pódio E pontuar, né? E pontuar. Olha, existe o kart amador no Brasil, ele é organizado. Às vezes, ele é muito mais organizado do que a kart profissional. Mas é isso que a gente percebe, né? A gente percebe que o kart amador, mesmo indoor, ele tá andando. E deixa uma curiosidade, tu vai com 9 e leva o kart ou vocês alugam lá? Como é que faz isso? Como é que é esse translado aí de equipamento? Imagina, que querendo ou não são 9 pilotos, os 9 vão correr. Então, 9 kart, 9 mecânicos, ou um mecânico para os 9, 2 mecânicos para os 9, chega lá, tem uma equipe para dar um apoio técnico, como é que é? Olha, o que acontece? Como ele é um kart amador, a gente não precisa levar nada, só leva o principal, que é o piloto. Aquela peça, né? Aquela pecinha. Aquela peça. A gente leva o equipamento, tipo, eu tenho meu capacete, eu levo então o meu... não leva nada. Não leva nada de equipamento. Entendi. De equipamento, vamos lá, físico, que é kart, pneu, essas coisas, mecânico que você falou, não leva nada. O que a gente leva só é nosso equipamento pessoal, que é macacão, protetor, luva, capacete. Quando a gente chega lá,
o pagamento que a gente faz da inscrição do campeonato Inclui. já inclui O todos os karts, tá? Então, como é o formato, geralmente é aquela regra que eu levo para mim, que é a feijão com arroz. É o simples e que dá certo. São 4 baterias classificatórias, o piloto corre 4 vezes. Certo. Vai somando pontos. Os 20 melhores correm mais uma categoria A que é a quinta. final, isso. E a gente soma todos os pontos e faz o ranqueamento de primeiro a 20º. Os 5 primeiros sobem no pódio. Tem umas competições em São Paulo que sobe de primeiro a sexto. Foi uma que eu falei para vocês aí que começo do ano São Paulo eu fui sexto na Granja Viana, que é o sonho de qualquer piloto de kart, é correr na Granja Viana. Sim, sim. Ou andar em Interlagos, onde o patrão andou, Ayrton Pois Senna. é, né? O chefe. Não tem como, né? É o chefe. E o, É o chefe. e o bacana que eu tô percebendo é que todo mundo botou igual, né? O que acontece? Aí aquela pecinha faz diferença. Existe um trabalho para equalizar os karts, deixar os karts em nível de igualdade. Dá para fazer isso? 95% dá. Tem umas... O restante dos 5% tem uma parte que os karts são muito fortes e tem outra parte que são os karts que são muito ruins. Mas tem kartódromo que consegue fazer um nível de E igualdade. aí os carros são sorteados. Aí os carros são sorteados. Justamente. Vamos ver, bota 40 karts lá. Aí Anda faz 20 pilotos, sorteia, já deixa os outros 20 preparados para os outros pilotos que vão correr, ou se quebrar algum kart, acontece, tá? O automobilismo acontece, quebra um carro, quebra um cabo, falta um freio, acontece, todas essas coisas acontecem aí. Então o que acontece? Já deixa um kart preparado lá, reserva para o piloto que quebrar algum kart, vai lá, pega o kart reserva Entendi. e vai para a corrida. Isso. Bacana. Que Bacana. bom, que bom. Isso é muito bacana, né? Que é aí... Eu até esqueci. E tem também todas as preparações, tá? Nesse, em Brasília, teve um acidente. Uma menina que até destaque, anda muito, Mariana Serafim, de Brasília. Ela acabou colidindo com um pneu e ela voltou pro meio da pista e aí um piloto que Bateu. vinha acabou batendo. Teve toda a preparação, tinha ambulância lá. Graças a Deus foi só o susto. Então, todos esses imprevistos que, infelizmente, às vezes acontecem. Faz parte do jogo, Faz né? parte. Por que às vezes o macacão é anti-chamas? Nunca a gente se sabe. Isso é verdade. O dia que vai precisar. Por que se usa capacete? Porque nunca se sabe no dia que a gente vai precisar. Segurança, né? Vamos lá. Equipamento de segurança. Teve um exemplo aí. Felipe Massa. Naquele ano na Ferrari. Um parafuso. A velocidade que ele veio, né? O estrago que fez num capacete, que o valor do capacete ultrapassa uns 50 mil reais. E aquele fez um capacete, ele é praticamente indestrutível, né? Porque justamente o cara vem a 300 km por hora, né? Aberto, né? É um carro aberto, open wheels também. E Exatamente. né? Foi um lance ali, posso dizer que Foi na Hungria, né? De Hungria. sorte, Foi, de foi sorte. de sorte. Ele poderia... Foi, teve sorte. Foi na Se Hungria mesmo. fosse alguns centímetros, alguns milímetros Acho que mais, ali era coisa de ele ia ficar milímetro, cego. né? Tinha Coisa ficado de cego. milímetro. Acho que ali tinha causado uma sequela ali que, imagina, pro resto da vida dele, acho que corria risco até de... Né? Já foi isso aí. Falecer. Aí ele bateu perto do olho, né? E aí ele bateu o carro, né? Uhum. E tava acelerando, né? Ele Então vinha tem devagar. toda a preparação. Não é só sentar e correr. Não é só sentar teu kart, não é só sentar e comprar um macacão. Não é só isso. Tem toda uma preparação, tem toda uma logística, tem todos uns cuidados que são feitos. Por isso que eu falei, tem competição de kart amador que é muito mais organizado do que kart profissional. Tem regras a seguir, né? Porque imagina, tu tá também envolvendo a vida de terceiros, né? Olha, não é só a tua. Todas as regras são baseadas no RNK, que são regras nacionais de kartismo. E tem também porque a CBA ela é subsidiada à FIA, que é a Federação Máxima do Automobilismo. Então a gente segue as regras. Como eu falei logo no começo, bandeiras, sinalizações, é tudo padrão. Se você for correr uma Stock Car, tem bandeira amarela, tem verde, tem As mesmas as sinalizações. mesmas sinalizações. Não tem pra onde É correr. universal, né? É É, a universal. linguagem universal. Coisa boa, Cícero. Bom saber que tá tendo um trabalho, né? Tá tendo um trabalho de reinício, de replantar essas sementes através do kart indoor para
daqui mais um tempo a gente vê novamente, quem sabe, o Amazonas lá, né? Até mesmo no principal, né? Que é a Fórmula 1, que a gente sabe que envolve milhões, né? Que não é, infelizmente, não é somente o melhor, né? Isso aí, os anos mostram isso. Olha, né? Teve um exemplo rapidinho, Fórmula 2, que é como se fosse a divisão de acesso para a Fórmula 1. Aham. Tem um garoto brasileiro, Gianluca Pentecoff. Ele era piloto da Academia Ferrari. Fera. Muito bom piloto. Brasileiro. Perdeu a vaga. Dinheiro, Não, né? Dinheiro, influência. Ele perdeu a vaga pro irmão do Charles Leclerc, que hoje Sim. é o líder do Sim. 2022. Então, às vezes a influência também no... Muita política, né? Muita política, Muita política. no esporte aí. Aquilo, né? O esporte maior do automobilismo. Ele tem muita política e também, lógico, se você chega com um patrocinador, né? Você chega com a maleta, né? Ficou muito claro isso no Teve política até com o chefe, com a Ayrton Senna, por que não vai ter com os outros? Não, mas assim, ele sabia, né? É. Ele já tinha essa consciência, por exemplo. Entendeu? Ó, Mas 80 aí tem dois detalhes, né? Ele sabia, eu acho. Ele era bom. Não, né? isso aí sem Ele dúvida. era bom. Sem dúvida. E outra, ele todo mundo tinha fala. Ele só foi suficiente. campeão 3 vezes. Fazer uma comparação em que o Hamilton foi 7, Schumacher foi 7, mas todo mundo fala que o Senna é um dos pilotos mais arrojados, que tinha mais vontade de ganhar, que tinha técnica e resolvia no braço. Já teve várias corridas aí com carros inferiores e chegava lá na frente, né? Pois é. E quando a gente começou a falar de política, teve a política em 89, que ele Foi, perdeu o lembro. título. Foi Sim. política. O que aconteceu? Em O 90. presidente lá era francês, né? Balestre. Também, Balestre. Então em 90 ele Mr. resolveu, Balestra. no braço. Foi. Jogar no regulamento debaixo do braço, né? Infelizmente, espero que a gente consiga, com essas sementes que vocês vêm plantando através do clube, não é? Que é Kart Clube Amazonas, por isso que não é federação, mas quem sabe daqui mais alguns anos se torne uma federação. A gente vai trabalhar para isso. Com isso, traga mais pilotos, né? O que a gente espera. E Cícero, imagina, programação, então vocês estão com a programação já domingo já tem, o que vocês têm mais aí programado aí durante 2022? Tem quantas etapas? Como é que tá isso? Olha, o Campeonato Amazonense de Kart F4 tem 10 etapas ao longo do ano. Já foram realizadas 2. Neste domingo, a gente vai ter a terceira etapa. E no final, Qual horário? 8 horas da manhã, 8. já ter carrinho lá acelerando fundo no cartódromo da Vila Olímpica. 8 horas da manhã lá no cartódromo da Vila Olímpica, não tem errada. Isso, não tem errada, é ali atrás da E no Avenida sábado do Samba. também tem barulho, né? Olha, tem ronco já, né? No sábado, geralmente é a preparação, onde tem a montagem de motores, montagem de equipamentos, é a hora quando os mecânicos fazem o trabalho deles. E no domingo é a parte dos pilotos. E no final do mês de maio, né, daqui a um mês, vai ter a segunda etapa do Campeonato Amazonense, e agora só que é dos amadores. É do kart indoor. Aí nessa já está com todas as vagas preenchidas. Vai ter 28 pilotos participando. São divididos ali em 4 grupos ali, que a gente não tem ainda no momento kart suficiente para suprir toda a demanda. Mas é um campeonato que a gente faz organizadinho. Corre 2 baterias classificatórias, avança os melhores para a final, e a gente faz um pódio lá, que em toda etapa tem a premiação do pódio. Show de bola. Isso aí. Show de bola. Pablo tem um... Diga aí. Não, imagina, então o negócio já tem 20 nessa, não é? Já é um avanço, imagina, no momento aqui em 2016 só tinha 5, tá muito melhor, né? Eu imagino que já está bem mais acirrado. Espero também deixar o espaço para quem está assistindo aí da turma do kart, que eu já vi aqui o Rafael, quem está assistindo. Brevemente a gente traz aí a turma também para vir para esse bate-papo aqui com a gente. Olha, com certeza, a gente estava conversando aí. Quero agradecer primeiramente por vocês deixarem as portas abertas aí para o kart.
Quero agradecer as pessoas aí que estão envolvidas, que estão trabalhando arduamente no kart profissional, que é o Fabrício, Paulo de Carli, Felipe Pinto, são essas pessoas que estão à frente do kart profissional. E eu quero agradecer, cara, os pilotos do kart amador que me apoiam, nos apoiam, faz com que o kart cresça. Temos várias competições aí. Quando eu falei que tem 50, 60 pilotos de kart amador, eu acho que... É um bom número. Hoje a gente tem, eu acho que uns 7 campeonatos de kart amador aqui no Amazonas. Desses 50, 60, quantos tu vê assim que podem daqui... Que tem potencial, uns 10. aí? Uns 10 tem potencial assim de brigar por pódio em competições aí fora. E quantos tu acha que podem passar pro profissional aí, para quem sabe, tu acha que daqui a um ano a gente já consegue ver 25, 30 já no profissional? Se for contar economicamente a questão financeira, acho que uns 5, 6 tem condições aí de andar no profissional. Se for questão de habilidade... Isso é muito mais, né? Uns 20 tem condições de andar. O problema ainda é a questão do financeiro. Então, tranquilamente a gente conseguia extrair aí, tirar do indoor pro profissional, tendo patrocínio, tendo apoio, uns 40, tinha uma etapa com... Eu fiz uma comparação rapidinha aí. Pra mim, o suficiente pro cara é treinar 2 vezes por semana. Fazendo os treinos ali de 40 minutos por semana, ele gasta uns R$400 por mês e tem essa despesa. O kart profissional não, por mês a cifra é lá em cima. É quase 5 vezes maior. Então... E o cara do profissional, como é que ele faz pra ele treinar quando não tá tendo etapa? O cartódromo fica aberto? Tem um dia reservado, que é o dia de sábado, que ele é reservado para os pilotos fazerem treinos. O que acontece? Nenhum piloto sobrevive somente de kart. Nenhum piloto vive de kart. Hoje então a maioria... Amazonas, Isso, a maioria tem emprego, trabalha, tem suas empresas, ou então é funcionário. O que acontece? O dia certo mesmo é o sábado, que geralmente poucos trabalham. Então esse é o dia que a galera se reúne, treina lá. E este aí é a oportunidade que eles têm de mostrar o valor deles para chegar no dia do campeonato. Que bacana. Cícero, o bate-papo aí... Passa rápido pra caramba. Passa rápido. Eu ia pedir pra te fazer as tuas considerações finais, mas tu já até se adiantou e já falou, já agradeceu. Que a gente vai ter um campeonato daqui a pouco. A galera lá tá... as considerações finais, né? Que tu já falou um pouquinho mais aí. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade de você, Alfredo, que conversou comigo aí, o Pablo por ter me recebido aqui. É muito gratificante aí o QG do automóvel que nos apoiou, incentivando aí a contar um pouco da história, contar a minha história. Rápido, né? Isso. Eu espero ter uma oportunidade um pouco maior de trazer também mais pilotos aí, quem sabe trazer um piloto do profissional e um piloto do kart amador aí pra gente bater um papo e falar. Quem é a fera hoje no profissional? No profissional, vamos lá. O campeonato aí tá mediano, então ali todos os pilotos aí têm uma habilidade boa. Mas eu acho que hoje, atualmente, o Márcio Pazanelli é o piloto a ser batido no profissional. No indoor, como eu não participo, quando eu organizo, eu não posso correr. É verdade. Olha, porque, como eu falei rapidinho, o kart amador, às vezes, ele é muito mais organizado. Então, existe uma liga que foi criado nos cenários nacional do kart amador. Eu estou em 5º lugar de 150 pilotos na categoria de 80 quilos. Eu estou em 5º lugar. Nem eu acreditei nesse resultado. Quando eu não tô. Porque a galera tá vendo que o Amazonas tem piloto. Tem força, né? E então, como eu não tô organizando... Aqui eu não corro. Muito difícil eu correr aqui no Amazonas. Por quê? Eu faço mais o trabalho de organizar o campeonato. Então, tem uns 2 pilotos aí, que viajaram para Brasília comigo e tem um resultado bom. Que é o Gustavo Carvalho. Ele subiu no 4º lugar. E o Eduardo Correia já foi campeão amazonense 2 vezes. O cara é bom. Falta uma situação financeira assim para ele participar de mais campeonatos, mas o cara tem habilidade.
tem um destaque muito bom, que é o Orlando Amaro, que ele começou, acho que tem um ano, e o cara já tá brigando ali Tá lá no com os topo. cabeças. Ah, Tem a galera que treina comigo, que a galera tá evoluindo muito rápido. Tem o Roberto Júnior, Gabriel Pantoja. A minha esposa já foi campeã amazonense. olha. Ela anda bem. Ela só, Coisa tem boa. ela só tem um pouquinho de medo pra competir lá fora, que os motores são mais fortes. Mas aqui, passar ela é difícil. E se pensar que só porque ela é mulher, é difícil passar. Obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar com a gente aí, falar um pouco desse reinício, voltando a reacender a chama do kart no Amazonas. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga nossos perfis nas redes sociais, ative as notificações, compartilha aí esse vídeo, curte, deixa seu comentário. E lógico, aí nossos patrocinadores, Auto Parve é a marca de seminovos no grupo Parve. Vai logo lá, meu amigo, você que está procurando um carro seminovo, Auto Parve, não fica na dúvida, as melhores ofertas estão lá. Manda um WhatsApp no 929-8802-5008, Auto Parve mais que um seminovo. E para quem está pensando em comprar um carro 0 km, vai logo lá na Toyolex, esse mês preparou condições especiais para você. Bônus de 8 mil na troca do seu usado por Yaris, Corolla Sedan e Corolla Cross com IPI reduzido. Tudo isso com 5 anos de garantia no seu carro e 8 anos para o sistema híbrido. Então, aproveite, só até 30 de abril. Manda logo um oi aí no WhatsApp no 98408-4349. Toyolex, onde você quer chegar. E para quem está pensando em fazer um consórcio, não quer comprar, quer fazer aquela carta de consórcio, meu irmão, consórcio é Toyota. Consórcio, você tem facilidade para comprar o seu Toyota com toda tranquilidade. Imagina aí, contratar no consórcio de forma simples e rápida. Além disso, tu ainda poder utilizar ali o cashback, que é 1% do valor da carta na aquisição, na compra de acessórios e na documentação do Toyota 0km. Então, para maiores informações, vai lá na Toyolex, aqui na Constantino Neri, não tem errada. Manda um WhatsApp no 9298408-4349 e aproveita aí, não deixa de baixar o aplicativo da Rádio ZLZN, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Baixa logo aí, curte a programação. Então é isso, gente, com apoio técnico de Digão Lopes na operação, de Breno e Ayrton. Obrigado pela sua companhia, te espero no próximo episódio, se Deus